Eu sou Antônio Mário Magalhães, professor titular do Departamento de Astronomia, do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, IAG, da USP. É um prazer falar com vocês e falar um pouquinho sobre as atividades que eu tive a chance de realizar nesses 52 anos de universidade, embora pareça que foi ontem que eu entrei. Em primeiro lugar, eu queria agradecer, é uma honra ter sido membro da USP. A USP deu todas as coisas, todas as condições para que eu pudesse ter a formação pessoal, científica, de pesquisa, formação didática minha, formação de pessoal dos meus alunos e pós-docs. E isso foi uma honra, né, ter sido amparado pela universidade e pelos contribuintes que amparam a USP, na verdade. Outra contribuição importante foi da FAPESP, ao longo das bolsas, tanto para mim quanto para meus alunos, meus pós-docs, e, finalmente, o CNPq e a CAPES, que também contribuíram com bolsas ao longo da minha pesquisa. Toda carreira tem um começo, né? E ela não começa quando a gente entra na universidade, né? A formação que a gente obtém em casa, né, é fundamental. Então, eu queria, por sinal, para dar o devido mérito, né, à contribuição da minha mãe, Dona Lília Magalhães, que me colocou na direção certa, né, e que me proveu realmente e me permitiu fazer várias coisas ao longo da minha vida. O que eu fiz de errado, a culpa é minha, mas o que eu fiz de certo, toda a responsabilidade é dela, realmente. Ela, aos 11 anos de idade, me colocou para estudar inglês na União Cultural Brasil-Estados Unidos, e esse detalhe de poder falar uma outra língua, né, relativamente cedo na vida, e poder, então, pesquisar literatura. No caso, eu gostava muito da literatura científica, quando estava no ginásio e colégio. Então, isso realmente me permitiu fazer várias pesquisas e várias atividades ao longo da minha atividade profissional e pessoal. Eu entrei na USP em 1967, embora, como eu mencionei, pareça ontem. Eu fiz o vestibular em 1967, no último vestibular, que ainda era na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. Me formei em Física em 71 e me formei em bacharelado e licenciatura. Ao longo dos anos todos, tivemos várias colaborações internacionais. Isso é fundamental. A astronomia é uma ciência internacional, por construção, é uma ciência internacional. Quer dizer, o que você pode fazer aqui no Brasil, você pode fazer no Chile, na Austrália, na Nova Zelândia, na África do Sul, né, todo o hemisfério sul. Então, isso permite colaborações, né, e nos vários sentidos. Também colaborações com o hemisfério norte, porque a maior parte da ciência, né, nesse planeta é feita no hemisfério norte ainda, embora o Brasil tenha progredido bastante. A gente fez em 81 e 83, tivemos um pós-doutorado na Universidade do Arizona, trabalhando com o professor George Coyne, que já não está mais nesse planeta, mas está ainda observando a gente aí. Houve um simpósio muito interessante, em particular durante essa colaboração com o professor Coyne, em que a gente fez um simpósio muito interessante de polarimetria de estrelas, no Observatório do Vaticano. Isso é muito interessante. Como eu mencionei, eu entrei em 1971, começo de 72, para fazer o mestrado no IAG, no departamento, orientado pelos professores Jean Lefebvre e depois o professor Codino. E o departamento literalmente começou formalmente em 1972 na universidade. A origem do Departamento de Astronomia, na verdade, é na Avenida Paulista, né, onde estava o primeiro observatório de São Paulo, até a década de 30 para 40, e aí foi transferido o observatório para o Parque do Estado, né, na Água Funda, em São Paulo, e é ali que o IAG então se instalou, o Departamento de Astronomia se instalou. E eu comecei o mestrado então em 72, uma coincidência cósmica, no mesmo ano que começou o departamento, e o primeiro mestrado acabou sendo do IAG, do Departamento de Astronomia, foi o meu em 1974, com a orientação do professor
Lefebvre no começo e Said Codina. Foi a primeira tese, digamos assim, do meu mestrado, na tese de pós-graduação do departamento. Naquele tempo, claro, a gente não tinha computador, né? Hoje o seu iPhone, o celular é muito mais poderoso do que a gente tinha na época, qualquer calculadora, né? Hoje, naturalmente, a gente tem no departamento, são vários computadores, né? Vários núcleos, né? Vários núcleos de pesquisa girando em torno de computadores bastante rápidos. Isso é uma coisa que está acontecendo. Essa parte de computação. A parte de instrumentação, então, cresceu bastante. Por exemplo, vocês que têm celulares, né, a gente sabe que o sensor do celular que faz as imagens, né, é um CCD, que é um sensor digital, é uma matriz de pixels, né? E hoje, no começo, a gente tinha, na verdade, uma célula fotomultiplicadora que observava uma estrela por vez, né? Hoje, com um sensor de imagem, você observa milhares de estrelas simultaneamente, né? E os sensores estão cada vez maiores. Nessa nova geração do nosso polarímetro, o sensor é praticamente 10 por 10 centímetros, que vai permitir fazer o survey do céu austral, aqui do hemisfério sul, ao longo de poucos anos, enquanto que isso seria uma coisa também impensável fazer alguns anos atrás. O que marcou realmente, desde o meu início no IAG em 72, passando pela chefia do departamento de 84 a 88 e hoje, né, o que mais marcou realmente foi, primeiramente, a internet. Né? Nós instalamos, à medida que o poder de computação do departamento aumentou, com o mini computador VAX, meados da década de 80, a FAPESP se associou à internet. Então, nós tínhamos, né, no IAG, na Água Funda, um microcomputador ligado por uma linha telefônica ao computador da FAPESP, aqui mais no centro, aqui na Lapa, em São Paulo. Então, todo mundo ali estava na internet, passou a usar a internet muito assiduamente, apesar de ter um microcomputador. Então, tinha uma conta, que era o IAG USP, né, na FAPESP. Então, cada pesquisador colocava o que queria mandar ou receber no subject da mensagem. Então, era uma fase interessante, mas que marcou esse princípio da entrada do departamento na internet, que foi em 84, 85. Nós somos os primeiros usuários, praticamente, um dos primeiros usuários da internet na FAPESP. Isso foi impressionante, porque depois, realmente, aí, todo o equipamento que era adquirido, né, de computação, ou para o departamento, ou para indivíduos, ele se associava à internet. Então a rede interna começou a crescer, e já não dependendo mais, apesar da FAPESP ser o trajeto, mas localmente, né, os computadores do IAG passaram a ser nós da internet. É difícil de superestimar, né, o papel da internet nas colaborações. Né? Tem uma coisa mais óbvia, que são as comunicações, né, entre os pesquisadores, né, troca de informações. E um exemplo, a gente, como eu mencionei, tínhamos um departamento, nós instalamos um computador ligado à FAPESP, por uma linha telefônica, né, manivela. Esse aqui é um negócio que a gente voou lá no Shuttle, né, no ônibus espacial, né, experimento lá em Madison, né, eu mencionei também. Aqui tem coisas, meio detalhes que astrônomos vão entender, mas acho que não é o caso. Muito técnicos. Né? É muito técnico. Né? Agora, isso aqui, por exemplo, vamos supor, eu acho, né? Isso daqui, por exemplo, é interessante, apesar de técnico, né? Mas vamos supor, mostra, no primeiro equipamento que a gente fez, né? Tem aquela fotomultiplicadora aí, né? E hoje a gente tem um CCD, né? Mas é 1980 aqui, 83. Então, apesar de técnico, mostra mais ou menos como é que é o ambiente, né, um telescópio. Né? Então, isso aqui é só para mostrar, enfim, mas aí demanda mais tempo, né, mostrar como é que as abelhas usam a polarização do céu para se orientar. Não sei se você sabe. A abelha? A abelha, ela usa o céu azul, né, quando tem o sol, né? E não tem nuvem, né? O azul do céu tem uma polarização. Você já usou óculos escuros?
Então, mas ele não é polarizado, não é? Era polarizado? Então, se você olhar para os... Por exemplo, o Sol está ali, né? Não vai olhar para o Sol, mas se o Sol está aí, você pega 90 graus mais ou menos do Sol e pega o seu óculos e gira no céu azul, precisa ser azul, não o branco da nuvem, né? O azul. Se você girar, você vai ver que a intensidade do céu varia, mais claro ou mais escuro, dependendo, né, da orientação desse polarizador seu, entendeu? E as abelhas têm o olho multifacetado, então elas, né, assim, é emocionante, né? É quando ela, por exemplo, vamos supor, uma colmeia, né? Então elas saem para procurar pólen. Aí, vamos supor, ela acha pólen ali, né, naquela direção, 300 metros naquela direção. Sei lá. Ela volta, né? Ela tem que dizer para as companheiras onde é que está aquele pólen, né? Então o que ela faz? Ela faz uma dancinha, né? Ela faz um rebolado assim, né? Às vezes você vem em feiras assim, de agropecuária, de agrícola, né? Então ela faz uma dancinha, né? Ela faz uma dancinha e vem para cá, faz uma dancinha e vem para cá. Essa direção da dancinha, né? Essa direção da dancinha, né? Ela diz para as companheiras, quando elas saírem da colmeia, né? Aonde elas têm que olhar, né? Para ir buscar, a partir do Sol, né? Qual é o ângulo que elas têm que ir para ir e achar o pólen, né? E a gente acha que é inteligente. Não, porque quando ela saiu, ela achou o pólen, ela guardou a polarização do céu. Então né, então ela sabe onde que é, porque a polarização é diferente, a polarização do céu é diferente, é zero mais ou menos na direção do Sol, depois vai aumentando, né? Então ela sabe, né? E o ângulo também. Tem uma figurinha explicando. Então ela transfere esse ângulo aqui na horizontal, né, a partir do Sol, onde ela foi, né, esse ângulo aqui, ela transfere, né, porque a colmeia é na vertical, na verdade, né, os favos estão na parede, né, então, e aí ela faz essa dança, essa direção da dança, entendeu? Vamos supor, 30 graus do Sol, então ela põe 30 graus aqui, entendeu? Né, e faz essa direção aqui, faz essa dança, entendeu? Então as outras que estão olhando perto, ok, 30 graus então elas saem e sabem onde que vai, onde tem que ir. Quanto que ela tem que andar? O tamanho dessa dança é proporcional aonde elas têm que ir, entendeu? Se for maior... É o que descobriu isso. Foi um alemão. Um alemão, ele punha pegou colmeia, né, uma colmeia, e pôs um polarizador grande, entendeu, em cima da colmeia para estudar a dança. Ele via elas dançando e não sabia por quê. E era isso. Impressionante. Tem até uns links aí, se vocês quiserem. É que está todo em inglês, né, mas... os vikings usavam isso também, né? Quando você imagina lá no hemisfério norte, né, na Dinamarca, né, por exemplo... O Sol está debaixo do horizonte frequentemente, né? No inverno o Sol está para baixo, né, do horizonte. Então como é que você vai saber onde está o Sol, né? Então quando você olha no céu, por exemplo, se ele tivesse um polaroid, né, o Viking, né, ele orienta, porque ele sabe a direção da polarização aponta para o Sol, entendeu? Né? Mesmo que o Sol está debaixo do horizonte, né, a polarização do céu indica onde está o Sol, né? Então, e os vikings usavam isso para navegar quando o Sol estava debaixo do horizonte. Eles conseguiam saber onde estava o Sol e, portanto, se orientar. Né? Enfim, então, mas eram com cristais. O Polaroid que eles tinham na época, né, era um cristal chamado cristal de feldspato, né, calcita, carbonato de cálcio. Enfim. Eu queria também lembrar e agradecer aos inúmeros alunos de iniciação e todas as pessoas com os quais eu trabalhei nessas décadas todas. Um dos trabalhos, por exemplo, foi um survey, um levantamento, né, da luz polarizada, estudo da nossa galáxia, do campo magnético na nossa galáxia, que é em Vinhedo. Então, a respeito à vida, é fundamental. O nosso planeta é o único que a gente conhece que tem vida, né? Então a gente tem que cuidar bem dela realmente. E nesse aspecto eu volto à base, que no caso foi o que a minha mãe me ensinou, de que o que a gente leva dessa vida é o que a gente deixa. Foi um prazer falar com vocês.